a partir de agora, tá? Aí a pessoa que esqueceu alguma coisa vai poder dar uma olhadinha, tá? É no livro, capítulo 3. Mas vocês vão acompanhar o slide agora, aí depois a gente volta para o livro, tá bom? Aí se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tá? Aí pode abrir o microfone e perguntar. Veja se vocês estão vendo aí. Estão conseguindo ver o slide? Tô. Sim ou não? Sim, eu tô. Dá pra ver. Sim. Ok. Então vamos lá. Bom, o livro fala de mulheres artistas, tá? Não é novidade para ninguém, né, que as mulheres sempre tiveram dificuldade para poder se impor, para poder entrar no mercado de trabalho, né, vamos dizer assim. Por quê? Porque a visão machista que se tinha, né? Às vezes até a gente falar machista é até um pouco pesado, né? Não gosto nem muito dessa palavra, não. Mas é mais ou menos por aí. A visão que se tinha é que a mulher tinha que ficar cuidando da casa, tinha que ficar cuidando dos filhos, era para procriar, dos afazeres domésticos. A mulher, no passado, demorou, né? Até na Bíblia mesmo fala isso, né? Na hora da contagem lá da multiplicação dos pães, havia não sei quantos homens, né? Mas sem contar as mulheres, né? Porque os homens sempre tiveram em primeiro lugar em termos de importância, vamos dizer assim, né? Entre aspas, né? Aí, quer dizer, a mulher ela lutou muito para poder ocupar o seu espaço em qualquer área, porque somos seres humanos capazes, né, de fazer tudo, né? Claro que tem a sua fragilidade, né, tem os seus momentos. Então, essas três artistas aí, o autor do livro destaca, eu estava dando uma olhada melhor ontem na história delas, assim, muito interessante. Essa Artemisia, a Berthe e a Camille. Eu coloquei a foto da Camille como uma escultura porque ela era escultora, tá? E assim, cada uma delas contribuiu no seu tempo, no seu período, para poder indicar, né? Tem alguém pedindo para entrar? Não, né? Se tiver alguém pedindo para permissão, vocês me falam, tá, gente? Acho que a gente não pode ver, não, só você. Ah, só eu que Só posso você ver. pode ver. Deixa eu dar Acho uma que você pode ver. olhadinha. Eu estou acompanhando aqui, Carmen. Eu permito aqui por trás. Pode ficar Ah, tranquilo. tá bom. Tá bom, obrigado. Nada. Bom, aqui no segundo slide, a Artemisia, ela se destacou como uma mulher à frente do seu tempo. Foi a primeira mulher a ser aceita na Academia de Belas Artes em Florença, da Itália. Olha essa palavra, aceita. Isso significa que as outras mulheres não eram aceitas. As mulheres, no geral, não eram aceitas, né? Por quê? Por conta disso que eu falei, né? Não era lugar de mulher. E como ela era a minoria, né, uma das pioneiras, claro, né, no meio dos homens, o homem acha que a mulher é produto de ação sexual. E ela sofreu assédio sexual. Eu não coloquei aí, mas segundo um vídeo que eu vi, ela até estupro sofreu, né? Porque estava no meio. É como se os homens quisessem sofrer, fazer com que ela sofresse e desistisse, né? E o pai dela avisou a ela no início, né? Fez com que ela desistisse, mas ela foi muito determinada. E mesmo tendo sofrido com tudo isso, ela conseguiu vencer e deixar muito o seu legado. Depois, se vocês tiverem curiosidade e ver as obras dela, cada uma mais linda que a outra. Muito legal mesmo. Era uma artista, assim, que eu estou aprendendo com vocês também. Era uma artista, assim, que eu não conhecia em termos de
sucesso, né, de importância, assim. E na hora que eu fui pesquisar melhor para poder fazer o slide, eu vi, assim, a importância. Essa imagem dela aí, esse autorretrato, ela fez se comparando com uma santa, né? Que ela era devota, né? Naquela época o catolicismo era em alta devido a os anos de 1593, 1600, né? A Igreja Católica tinha um poder, vocês já estudaram isso em história, e ela era devota de uma santa que morreu de uma maneira brutal, né? Que arrancaram a cabeça dessa santa. E a santa, ao invés de, na hora que arrancaram a cabeça da santa, jorrou, em vez de jorrar sangue, jorrou leite. Isso está na história. Aí ela era muito devota dela por causa disso, porque a santa, ela achava que tinha a ver com a questão dela, do sofrimento e tal. Então, assim, esse autorretrato que ela fez aí, você vê que nem parece uma artista, né? Botou um olhar singelo, quase que uma coroa, né? Um olhar assim de bondade, né? Ela se retratou de uma maneira mais assim pura, vamos dizer assim. E assim achei as obras dela muito bonitas mesmo para a época, né? Que era uma época tão sem recursos. A capacidade, né, que o ser humano tem, independente do tempo, independente do momento, né, a criatividade, né? Por isso eu sou apaixonada por artes, né? Que assim eu fico assim impressionada com a capacidade do ser humano de criar as coisas, né? É impressionante, é muito lindo de se ver. Já a Berthe, ela também sofreu muito, né, com relação a isso. O legal dessas três artistas que os pais, né, a figura masculina na vida delas, também teve uma importância muito grande. No caso da Berthe, ela também teve o apoio do pai, já ao contrário da Artemisia. O pai apoiou ela em tudo. Filha, é isso que você quer? Então eu vou te ajudar. Mudaram de cidade, ajudou ela a fazer o curso, né, a Academia de Belas Artes, que ela era impressionista. Então, assim, ela teve apoio da família, eles tiveram que se mudar de cidade para poder ficar mais próximo da escola, né, de artes. E a vida dela toda foi voltada para artes, né? Só que, assim, não foi valorizada, não foi reconhecida, até que quando morreu, lá no atestado de óbito dela, no espaço da profissão, sem ocupação, né? Como algumas pessoas nos dias atuais, né? Coloca, até pouco tempo mesmo, acho que não sei se ainda coloca isso. Qual a sua profissão? Ah, não tem profissão, não. Aí o escrivão coloca lá, do lar ou doméstica, né? Por quê? Porque a pessoa não tem profissão, né? E coloca esses termos, não que ser do lar, né, seja uma coisa pejorativa, seja uma coisa ruim, porque cuidar da casa, né, da família é muito bom. Mas a pessoa precisa sair de casa, né, para poder ocupar a mente, né, ver outras coisas, se inteirar do que está acontecendo no seu contexto de cidade, né, de país, né, de estado, para poder melhorar como pessoa, né? Porque dentro de casa você não... Claro que hoje em dia a gente tem as mídias, né? Estamos dentro de casa há meses. Mas dentro de casa, naquela época, você não evoluía muito, porque era aquele cotidiano que você não conseguia ver muita coisa. A Berthe, para terminar sobre a Berthe, ela foi comparada a Renoir e a Claude Monet. Claude Monet, eu sou apaixonada por ele, né? Um artista
impressionista, artes maravilhosas, fazia muita paisagem, e eu sou apaixonada por paisagem, e ela foi comparada a ele. E é uma honra para ela, né, ser comparada a um artista renomado, porque para uma mulher que tinha todas essas dificuldades, né, foi muito bom. Depois nós temos a Camille. A Camille também, como a Berthe, teve muito apoio do pai, né, da família. Mesmo nesse ambiente masculino, né, ela teve muito apoio da família. E ela era escultora, e para se fazer uma escultura precisa de força, precisa de ajuda, né, porque é um material bruto que você precisa lapidar. E você lapidando aquele material até chegar no jeito que você quer, né, na forma que você quer, demora um pouquinho. E muitas das vezes, o material, dependendo do material que o artista usa, ele precisa de ajuda para poder levar, né, transportar esse material de um lugar para outro. Né? Se é madeira, né, tem artistas que fazem escultura com madeira, se é pedra, né, pedra mármore, se é o bronze, né, depende do material que o artista usa. E mesmo a mulher tendo a sua capacidade igualada pelo homem, a gente tem as nossas fragilidades, né? Em termos de pegar peso. Até os próprios médicos já falam, olha, mesmo vocês podendo fazer tudo que o homem faz, evitem pegar peso. Porque minha mãe sempre falava para a gente, né? Filha, evita pegar peso, evita fazer certo tipo de coisa, que nós mulheres temos útero. Sempre falava isso, né? E uma vez o médico falou realmente isso, né? Porque é uma complicação, né? A mulher por dentro é diferente do homem. Então, com relação ao peso, tem que ter um cuidado com relação a isso. Friagem também, né? Enfim. Mas ela teve incentivo do pai. Isso significa que, em determinados momentos que ela precisava levar algum tipo de material pesado, né, como a pedra, que ela fazia o material principalmente, ela teve a ajuda do pai, né, dos familiares. A, as obras dela, né, dão uma assim, você fica encantado de se ver, né, porque tem essa coisa da expressão, parece que está em movimento, né? As imagens querem te mostrar alguma coisa mais profunda, né? Tem um sentimento ali por trás. Por isso que eles chamam de obras poéticas. Ela também, assim como a Berthe, que foi comparada a Monet e a Renoir, ela foi comparada a Rodin, Auguste Rodin, que é o mais famoso, o mais importante, vamos dizer assim, um dos mais importantes escultores que a gente tem na história, né? Ele foi o responsável pela obra O Pensador, que é parecida com essa obra dessa mulher agachada aí. Só que ele está com a mão no queixo, né? Pensando, como se estivesse sentado em algum lugar pensando. Por isso o nome Pensador. Ela foi comparada a ele, né? E alguns críticos até acharam que ela foi melhor do que ele, que ela superou, né? Porque a mulher ela é mais detalhista, né? A gente estava tendo aula do indígena para os pequenos no 6º ano, e a gente estava falando sobre isso, né? Que a parte de detalhes com relação a fazer os adornos, né? Os adereços, os enfeites, a pintura corporal também, ficava para as mulheres. Por quê? Porque elas têm mais paciência. Isso não significa que os homens não podem fazer. É porque a mulher tem aquela coisa da paciência, né? O homem, nem todos têm tanta paciência assim. Então, cada um, né, no seu quadrado, né, nas suas
particularidades, né, vamos dizer assim. Depois nós temos outro campo em que as mulheres se destacaram. No caso do Brasil, né, o livro destaca na página 41 essas 4 mulheres que também à frente do seu tempo começaram a fazer, vocês estão vendo aí que as imagens que eu consegui eram todas de mulheres idosas, claro, tinha ela mais novinha, mas assim, eu quis colocar assim como elas foram os finais da vida delas, né, trabalhando, né, mesmo tendo que sentar, mesmo assim, cheio de ruguinhas, né, elas contribuíram muito, cada um com a sua particularidade. A dona Ivone Lara, a mulher negra do morro, né, da favela, compositora, sendo aceita no seu estilo musical. Primeiro aceita na sua comunidade, né, e depois saindo dali para o mundo, né? Ela cantou até fora do país suas canções, muitos artistas, cantores também regravaram. Então, para uma mulher naquela época, também era difícil. A Bidu Sayão era cantora, né? No meio artístico, vocês sabem que a mulher, muitas das vezes, precisa se submeter a certos tipos de coisa para poder serem aceitas, né? Algumas não, dizem não, outras sim, infelizmente. A senhora Cora Coralina, como está com o livro na mão, né? Foi uma maravilhosa escritora. Os livros dela e os textos dela caem em Enem, caem em vestibular, né? Caem em vários provões aí de simulados e tem uma profundidade muito grande com relação ao que ela sente, a importância do mundo, o contexto que nós vivemos. E a Cacilda Becker era atriz. Ela, inclusive, tem até um teatro em homenagem a ela, né? Eu não sei aqui se foi ela que criou esse teatro, né? Comprou, construiu, ou se em homenagem à importância dela, deram o nome ao teatro com o nome dela. Não sei dizer para vocês, mas ela se destacou como uma das pioneiras a trabalhar no teatro. O teatro é um estilo artístico que você tem uma resposta imediata. Se o público gosta, ele vai aplaudir, ele vai fazer caras e bocas, né? Vai sorrir, vai falar alguma coisa lá no meio do palco, lá no meio do público. Se o povo não gosta também, o público não gosta, eles também vão reagir. Tá? Quantos e quantos artistas as pessoas jogavam coisas, né? Porque não gostavam da apresentação. Então, na televisão é diferente, né? Mas no teatro é pauleira, né? Não é mole, não. E ela enfrentou tudo isso, né, na condição de mulher e pioneira na sua época. Depois nós temos a pintora renascentista, Sofonisba, o nome dela é diferente, né? Sofonisba Aguissola. Ela, aí são as obras dela, ela não está aí não, só são as obras dela. A Sofonisba, ela era renascentista, né? E tinha um estilo, né, também para a sua época, 1555, né? Também foi considerada, foi comparada, né, a Michelangelo e a Leonardo da Vinci. Ora, você ser comparado a Leonardo da Vinci é uma honra, né, também. E, assim, você observa o rosto das pessoas que ela retrata, ela retratou muitas mulheres, né, por conta de homenagear, né? Você vê a claridade pelo qual ela usava nas suas imagens, porque o Leonardo da Vinci
ele usava muitas imagens escuras, né? Muitos tons escuros. Você vê pela Mona Lisa, né? A Mona Lisa tem um tom de pele meio amarelado, o fundo mais sombrio, e várias outras obras de Leonardo da Vinci eram assim, o tom mais sombrio. Até Vicente Van Gogh, que veio depois de Leonardo da Vinci, usava tons sombrios, né? E ela não, ela já usava aquela questão da claridade que os impressionistas usavam. Por quê? Porque colocavam a tela do lado de fora, a gente já estudou isso. E recebia aquela claridade e colocava o branco, né, e o amarelo nas suas obras para clarear. O verde, quer dizer, trazia cores para as suas obras. Então ela se destacou por causa disso, ela foi aceita pela crítica por causa disso. As obras dela tinham uma luz, o rosto das pessoas que eram retratados por ela tinha uma luz, uma iluminação muito bonita, né? Mesmo para a época, né? Tinha uma iluminação muito bonita. Você conseguia ver os detalhes do cabelo, os detalhes dos adereços que as pessoas usavam, né? E, com certeza, ela estudou na Academia de Belas Artes, é claro, né? Porque é um estilo que, quando as pessoas estudavam, elas aprendiam o passo a passo, como eu já falei para vocês, né? Todo mundo tinha que fazer a mesma coisa, era idêntico. Por isso saíram dali, daquela época, vários falsários, né? Que conseguiam reproduzir uma tela idêntica àquela que eles estavam vendo, né? Então eu achei linda também as obras da Sofonisba. Dei uma pesquisada, achei encantadora as obras dela. A questão da luz, né? A luminosidade para a época. Depois nós temos a nossa pintora, né? A Tarsila do Amaral, que dispensa comentários, né? Que é modernista, à frente do seu tempo também aqui no Brasil, em termos de sair daqui do Brasil e ir para fora para poder participar de um movimento modernista. E, mesmo assim, com as dificuldades, voltando para poder criar um movimento aqui, chamando amigos da área, para poder criar esse movimento artístico que deu muito certo. Foi uma revolução, não foi fácil, né? Como quando você cria um movimento. Não foi fácil, porque houve rejeição de muita gente. Ela mesma foi rejeitada por muita gente, né? Por conta dessas obras irreverentes, vamos dizer assim, né? Porque eram obras que, a princípio, quando você olha, não agrada as pessoas. Quando eu estava na faculdade, eu falava assim, professora, as crianças não vão, quando a gente trabalhar o Abapuru na sala, ninguém vai gostar. Ela vai gostar sim. Todos vão se apaixonar pelo Abapuru, vão achar interessante, e aonde vê o Abapuru, vão reconhecer, porque é uma obra nossa. E ela tinha razão. E lá no museu, lá na Galeria de Artes, lá no Centro Cultural Banco do Brasil, quando botaram a exposição da Tarsila, eu fui, né? E assim, era o quadro que tinha fila para poder tirar foto. De todas as idades, todo mundo parava ali, criava uma, usando a linguagem atual, né? Criava-se uma pequena aglomeração, porque é um quadro assim enigmático, né? Apaixonante. E a Tarsila sofreu muito, né? Na vida pessoal dela, vocês já sabem, né? Teve uma filha só, teve uma neta só, e perdeu as duas, né? Ela também morreu de acidente em casa, enfim. Ela sofreu muito, mas ela deixou o legado dela, que as obras dela são inesquecíveis, né? E como a professora dizia, ela é nossa, né? É brasileira. Depois nós temos aqui
artista portuguesa Helena Almeida. Essa artista, né, o livro fala sobre ela, lá na página 49. No livro de vocês fala sobre ela, a questão dela usar o seu próprio rosto, o seu próprio corpo nas obras. Ela trabalha muito com fotografia e trabalha com pintura também. Ela trabalha com desenhos, mas ela sempre coloca o rosto, o corpo dela na obra. Seja o rosto, seja as mãos, os pés, o corpo inteiro. E é uma maneira dela se expressar e fazer com que as pessoas interajam, né? Ela mesma entrar na obra. É uma maneira diferente de trabalhar. E também na questão de mostrar que a mulher está ali, né? Que ela pode criar algo novo todos os dias, né? Qualquer ser humano pode fazer isso. E ela já é mais moderna, né? Aqui no livro, pelo menos consta que ela está viva. Deve ser uma senhorinha, né? Nasceu em 1934. Consta que ela está viva ainda, né? Não tem ali ano da morte. E é um legado para os portugueses, né, que trabalham numa arte tão moderna. Aqui nós concluímos com a mulher na arte circense. Até na arte circense, né, no circo, tivemos dificuldade da mulher ser inserida. Por quê? Porque o circo ele requer equilíbrio, requer roupa justa, requer a participação com o público, né? E assim, a gente tá acostumado a falar o palhaço, né? Geralmente a gente não fala a palhaça, né? Não no termos de profissionalismo, né? A gente até usa de brincadeira com alguém. Mas assim, a mulher, ela se infiltrou lá e estudou para ser uma palhacinha, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque se vocês não sabiam, tem as academias de artes que você aprende a ser palhaço. Tem gente que pode imaginar, poxa, eu pensava que a gente já nascia palhaço. Eu conheço um monte de gente que faz palhaçada sem estudar. Mas é uma coisa outra, é outro nível, né? Porque quando a gente estuda, a gente abre a nossa mente e vê o leque de informações que tem por trás daquele tema, daquele estilo artístico. Igual música, por exemplo, cantar. Tem gente que pensa, poxa, é só eu pegar um microfone e cantar. Todo mundo fala aqui na minha casa que eu sei cantar, né? A minha família, meus amigos, né? Eu aprendi a tocar de olho, né? Eu conheço muitas pessoas que eu não estudei, não sei tocar partitura, eu pego o violão e toco, pego o teclado e toco, e ninguém me ensinou, né? Mas é bom você ter a parte teórica para você entender que você não é o único, né? É um dom que você tem, né, de aprender a parte teórica, né? Mas tem toda uma história por trás. Tudo tem uma história por trás. Tem um começo, tem alguém que contribuiu, tem um porquê. Então, quando a gente entra num certo tipo de assunto, a gente vai ver que tem uma história por trás que se desenvolve, né? E ela hoje em dia, né, também aqui não fala que ela faleceu, não fala nada. Ela faz parte dessa imagem aí, a imagem atual, foto atual dela, uma senhorinha, faz parte do grupo dos Doutores da Alegria. E Doutores da Alegria, eu tenho alguns amigos que fazem parte desse grupo, né? E é muito interessante você levar alegria para quem está num momento tão triste, né?
E, assim, o foco deles são as crianças, porque a criança, num ambiente tão triste, né? Tão doloroso que é o hospital, e eles passam durante algumas vezes na semana para dar um alento, né? Brincar, para tirar um sorriso, pelo menos, né? Do rostinho deles que estão sofrendo tanto, uns com mais dores, outros com menos, né? Essa Val, o nome dela, né? Val de Carvalho, ela também criou o grupo dos Sampalhaças, né? Que tem homens, mas também inclui mulheres que querem enveredar nessa carreira, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Que eu vou sair daqui e vou passar para o nosso ambiente de aula. Quer perguntar alguma coisa? Quer comentar? Quer elogiar alguma delas? Quer falar alguma coisa que gostou? Fazer algum comentário? Não, 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 bom entendimento, bom entendimento. Eu gostei dessa última aí. Não sabia disso. Que a mulher sofreu até pra ser palhaça. Caraca. Pois é. Eu também, como falei, né, no início da minha fala, eu estou aprendendo também com vocês, né? Então, quando a gente vai pesquisando para fazer os slides, aí você vai vendo, vai pesquisando a fundo, aí você vai vendo mais coisas legais sobre aquele artista, né? Que o livro, a gente sabe que ele é muito frio, né? Ele bota aquela informação ali e pronto, né? Mas quando você se aprofunda na história do artista, você vai aprendendo também, né? E vai vendo que ele é um ser humano igual a nós, sensível, e que sofreu muita coisa para poder chegar aonde chegou, né? E assim, vocês já falaram, e eu também já falei, que poxa, essa arte aí até eu faço, isso aí é mole, pô, ganhar dinheiro com isso, poxa, até eu ganho, né? A gente sempre comenta isso, né? Mas não é bem assim que a banda toca, né? O negócio não é tão simples assim. Tem toda uma luta por trás, tem toda uma dedicação, tem todo um estudo por trás, né, para a pessoa fazer o seu nome. O nosso nome é muito importante. A gente fazer o nosso nome para o bem é muito importante, né? Porque a mídia, na mesma hora, ela destrói o nosso nome, né? Se você postar uma foto fazendo alguma coisa errada, aquilo viraliza, daqui a pouco o seu nome está na lama. Mas para você suspender o seu nome como uma pessoa do bem, que fez uma coisa boa, que vai servir de exemplo para outras pessoas e vai ensinar outras pessoas, isso demora, poxa, quase que a vida toda. Por isso que alguns artistas só foram reconhecidos depois que morreram, porque levou a vida toda tentando ser reconhecido, fazer alguma coisa é, dentro da sua área que as pessoas vissem que era boa, né? Vamos voltar aqui. Então, eu fico encantada, né, com essas informações, acho muito legal e fica mais fácil da gente entender assim, né, a história deles e a gente dá valor, né? Por isso que muita gente é colecionador, né, de artes, porque ele não vai só lá comprar uma obra de arte. Ele também ele estuda aquele artista. E aquela obra ela tem um feedback com a pessoa, tem um link, né? Bom, aquilo ali tem a ver comigo, né? É a minha cara. Então você só vai reproduzir algo, só vai comprar algo, vai colocar aquilo na tua parede da tua casa, ou entrar na sua casa como decoração, se tiver alguma coisa com você. Você não vai comprar uma obra que não tem nada a ver, deixar na sua casa, né? E assim a gente vai desenvolvendo o trabalho artístico e vai se encantando, né? E aí, o que vocês têm para dizer? Aí a gente conclui esse capítulo e na aula que vem nós vamos ver arte e consumo. Vamos ver na aula que vem. Algum comentário? Tem alguém dormindo aí?
que não tem como ver vocês, né? E muita gente fica dormindo, nem escuta a aula direito, né? Eu tô Eu tô acordado aqui. acordado. Eu também tô. Agora todo mundo acorda. infelizmente. Que bom, né? Infelizmente, isso acontece muito, tá, gente? Assim, eu acho uma falta de respeito com o profissional que está aqui do outro lado, né? Não estou falando só de mim, não, estou falando de todo mundo, né? Mas, assim, a gente houve casos disso mesmo, de vocês não podem abrir a câmera, né? Porque só abre quem quer também, né? Mas, assim, a gente não sabe o que está acontecendo aí do outro lado. Então, muitos, infelizmente, não assistem a aula, né? É uma pena, né? Porque desrespeito é um desrespeito muito grande com a gente, né? Agora, como vocês saem de casa para poder estudar, né? A gente também acorda cedo para poder se dedicar. E a dedicação, como eu falei, desses artistas aí, né? Não é só daquele dia. A gente, daquela hora da aula ali, né? Ontem eu fui dormir, era meia-noite, para poder preparar essa aula para vocês. Por quê? Porque pessoal do chat, gente, por favor, tá? Não vamos perder o foco agora no finalzinho da aula, não, tá bom? Evitar o chat aí, tá? O que acontece? A gente prepara, eu tenho meus afazeres, né? Tive que ir ao mercado, né? Eu sei que assim, não importa isso, né? Mas a gente tem a nossa rotina diária, né? E ainda prepara uma aula com o maior carinho para vocês. Poxa, isso aqui os alunos vão gostar. Isso aqui a gente vai falar, vai ficar legal para a aula. Eu vou trazer uma aula mais, assim, interessante, né? Agora que eu estou aprendendo um monte de coisa, eu confesso a vocês que não sabia muita coisa, né? Estou aprendendo um monte de coisa, estou trazendo com carinho para vocês. E a gente espera também que aí desse outro lado vocês estejam recebendo com carinho a aula, né? E com respeito também, né? Por isso que a gente pede para vocês participarem, falarem alguma coisa, para poder a gente entender que, poxa, pelo menos está chegando aí, e o pessoal está gostando, está falando alguma coisa, quer perguntar, né? Porque, assim, o que a gente vê, quanto mais velho a turma é claro que toda regra tem sua exceção. Quanto mais velha a turma menos ela participa, menos ela tem interesse. Nada para ela tá bom, infelizmente, né? Agora os pequenos a gente vê que pergunta, ai tia, que legal, olha que essa foto, essa imagem é legal, poxa, mas quando isso aconteceu, por quê? Né? Eles interagem muito, é muito bom você ter aquela coisa. Tia, posso te interromper? Eu quero perguntar um negócio, né? E a gente fica assim, meio que rígido. Ninguém fala nada, ninguém pergunta nada, ninguém tem nenhuma reação. E para a gente é chato, né? Eu sei que não é uma aula de matemática, né? Que você precisa falar, não entendi aquela resolução ali, não é aula de português que você precisa responder, né? Mas, assim, são imagens que a gente vai mostrando, que tem uma história. E a gente gostaria, pelo menos, que vocês tivessem uma reação, né? Mesmo que dissesse, Carmen, não gostei, faz de um outro jeito, enfim. Mesmo que fosse para falar alguma coisa para a gente melhorar, tá bom? Eu achei interessante aquela da última lá. Peraí, um de cada vez. Fala, Eu Vidinho. achei interessante aquela da última lá, que eu tinha falado. A mulher do palhaço lá. Também. Ai, que bom. Até para ser palhaça, né, tem que estudar. Caraca. Para ser palhaça profissional, tem que estudar, né? Aqui eu costumo falar para minha sobrinha, olha, até para ser coletor de lixo, né, que a gente não fala mais lixeiro, que é um termo muito pejorativo, né, ofensivo, mas assim, digno, né, por que não? Até para ser coletor de lixo, a pessoa tem que fazer um concurso. Eles todos são concursados, vocês sabiam disso? Sim. Sabia, me falaram isso. Já me falaram isso. Eles fazem uma prova, tá?
para poder passarem, concurso, Passar. serem admitidos. Se não passarem na prova, eles não são admitidos. Eu tenho uma amiga que o marido dela fez a prova e diz que não é fácil, tá? É claro que é a nível de ensino fundamental 1, mas como toda prova de concurso, tem um monte de gente ali tentando uma vaga. E depois que passa na primeira fase, tem a fase prática, tem a prova prática. Aí ela estava me contando como que era, não é mole não é fácil não. Que ele tem... Bom que valoriza a profissão. A gente não valoriza, né? Eu estou falando a gente no geral, né? As pessoas, né? Tem um momento prático que ele tem tantos minutos para poder varrer, tantos minutos para poder coletar, e fica ali a pessoa no cronômetro para poder controlar o tempo dele. Agora eu entendi aqueles piques que eles dão. Isso, porque eles estão sempre correndo, né? Primeiro que tem muito lugar para poder atender, né? E segundo, porque faz parte da profissão, né? Você já fez alguma prova assim, de concurso assim? Várias, meu filho. Caraca, deve ser muito várias. doido. A competição, sabe? Várias, né? Eu acho que eu ficaria muito tenso. Já passei várias, mas assim, uma coisa é você fazer o concurso e passar, outra coisa é ser chamado, né? A pontuação minha, infelizmente, não dá, assim, não foi tão alta, né? Todas as vezes que eu fazia, a pontuação não era muito alta. Aí, assim, o pessoal falava, aguarda, quem sabe, né? Mas do jeito que a politicagem que a gente tem aí, que dificulta, né, a vida do candidato, né? Sempre coloca alguém na frente, infelizmente, né? A gente nunca sabe como que é verdadeiramente por trás. Então, a gente fica... Eu até já desisti de concurso público, porque, infelizmente, já aposentei, graças a Deus. Então, amores, foi bom não ver vocês, tá? Foi bom dar aula para vocês e não ver vocês, tá? Infelizmente. Que ninguém abriu a câmera nem para dar um oizinho. Mas Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser. Espero que as pessoas participem mais e deem valor a gente que está aqui atrás, atrás das câmeras, né? Fazendo o melhor para vocês terem uma aula interessante, tá bom? Não está fácil para ninguém, tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos, tá? Tchau. Tchau. Beijo. Beijão, vou chorar. Tchau.